Por muitos anos, as APUs foram consideradas as salvadoras dos pobres. A gente sofre muito no Brasil pra montar um PC. E aí você tem que comprar processador, placa de vídeo, memória, placa-mãe, não sei o que. Então, quando você tá apertadaço, você fala assim, cara, a solução é montar um PC com uma APU da AMD. Processador com gráfico integrado que você já vai conseguir rodar os jogos. Olha que maravilha! Além de tudo, consome pouco, esquenta pouco e é mais simples a montagem. Então, por muitos anos, a APU foi conhecida como a queridinha de quem tem menos condições de montar o PC, ou mesmo para um PC de entrada, a pessoa que só quer entrar no universo do PC. Mas e se eu disser para você que talvez as APUs já não façam mais sentido, que talvez a AMD esteja abandonando essas APUs lentamente, talvez as próximas gerações de APU façam menos sentido ainda. A AMD tá trazendo novas gerações de APU, mas talvez nem as APUs agora, as mais antigas e mais baratas, façam sentido para você que tá montando o PCzinho agora. Ou será que tudo isso é um grande equívoco? As APUs, como eu disse, elas sempre foram alternativas para quem tava querendo montar um PC barato, um PC de entrada, e realmente, meu, cara tá apertadaço, orçamento muito apertado, ele monta um PC na casa dos R$2.000, né? Sempre foi mais ou menos o budget, já caiu para menos, já subiu para mais. Já foi muito pior, já dava para montar isso, sei lá, com Ryzen 2200, 3200G, hoje você consegue montar com 5600G. Quando surgiu a nova geração dos Ryzen, muita gente teve a esperança de que a gente ia ter uma performance muito maior para rodar os jogos com gráfico integrado. E claro que isso aconteceu, né? Com as GPUs integradas dos Ryzen 8000, a gente mostrou os testes para vocês do 8700G, do 8600G, e o salto de performance foi muito bom em alguns casos, não em todos os casos, né? Ainda existem algumas limitações do gráfico integrado que são compartilhados por diversas gerações, mas melhorou bastante. E a esperança da galera sempre foi de que em algum momento a gente ia ter processadores fortes o suficiente com gráfico integrado pra gente não precisar de placa de vídeo. Tecnicamente você já consegue fazer isso com as APUs, porque você pode evitar de fazer um combo de um CPU mais fraco com uma GPU muito fraca, utilizando uma APU. Por outro lado, existem diversas outras limitações que acabam ficando escondidas, né, nesse setup. Um deles, a limitação do preço. Óbvio que um 5600G hoje tem um preço muito bom, e se você pegar a versão com 4 cores 8 ela vai ser mais barata ainda. O mais legal é que esses CPUs com esse gráfico integrado, eles conseguem rodar basicamente todos os jogos free to play, os jogos competitivos, os jogos mais leves, e isso já é suficiente para uma quantidade muito grande de pessoas, porque a pessoa já vai estar satisfeita com aquilo. Ele também tem a vantagem de ser muito fácil de montar, porque você não precisa de cooler, já vem com cooler box, você não precisa instalar uma placa de vídeo, você não precisa de uma fonte cara, você não precisa de uma placa-mãe top, você não precisa de nada super complexo, a não ser uma configuração com dual channel. Então isso é obrigatório para APU, você precisa colocar 2 pentes de memória, normalmente com o clock mais elevado possível, porque o gráfico integrado do seu processador, ele não tem memória de vídeo dedicada, ele é compartilhado, ele compartilha a memória do sistema, portanto, quanto mais rápida a memória, melhor a performance. O problema é que, por exemplo, um 8600G, que deveria ser o processador mais acessível, ele não é exatamente acessível. E mesmo que venha versões mais baratas, eles não vão ter a mesma performance. Se você tiver limitações de quantidade de cores e threads, cache, ou mesmo da GPU integrada, isso vai piorar bastante a performance. Os processadores topo de linha, as APUs topo de linha, elas sempre foram produtos bem difíceis de justificar. Se você pegar um 5700G, ele dificilmente é justificável. Ele tem, obviamente, um processador mais forte, mas a não ser que você utilize para tarefas onde o CPU vai ser mais requisitado, não faz sentido. Se você vai rodar para games, a diferença das duas GPUs, apesar da GPU do 5700G ser mais forte, é muito pequena, não dá para justificar a diferença de preço. O mesmo acontece com o 8700G e o 8600G. O 8700G é meio que um elefante branco, ele não tem muita razão de existir. Existem outras limitações também, por exemplo, como o upgrade de GPU. As APUs, para você colocar o gráfico integrado, existem várias limitações, então você corta cache, você corta a versão de PCI Express ou mesmo lanes PCI Express que vão estar compartilhadas justamente internamente para que o gráfico integrado faça algumas funções. Então, existem limitações em relação a processadores normais. Antigamente até tinha uma galera que justificava, mas aí quando eu for fazer upgrade de placa de vídeo, eu vou ter um processador que tem gráfico integrado, porque quando der problema na minha placa de vídeo, se der problema, eu tenho uma GPU integrada para fazer o diagnóstico, que eu acho um argumento válido. Processadores sem o F da Intel, eles já trazem um gráfico integrado muito mais fraco, porém para você utilizar para essas situações, ou para mesmo utilizar para escritório e tudo mais. Mas o da AMD tinha isso. O problema é que você tá pagando um valor premium para ter uma ferramenta de diagnóstico
de problemas. No meu ponto de vista, não faz muito sentido pra isso. Imagina você, sei lá, comprar uma placa de vídeo mais baratinha pra deixar instalada no seu PC e não poder nunca vender, porque se um dia para de funcionar a placa de vídeo, você precisa de outra. Então é um argumento meio furado, né? Meio que uma justificativa pra pessoa contar pra ela mesma de que, não, mas veja bem, fez sentido. Quando você faz um upgrade, por exemplo, se você pegar um 5600G e fizer um upgrade de placa de vídeo depois, o que você vai ter é uma performance de um Ryzen 5 5500 e vai estar limitado ao PCI Express 3.0. São limitações importantes, principalmente em relação às placas de vídeo mais modernas. Várias pessoas acreditam que você tem um 5600G, você vai ter a mesma performance de um 5600, o que não é verdade. Pro 8600G isso melhorou bastante, então quando você vai fazer um upgrade de GPU, você não vai ter tantas limitações. Aí tem algumas, mas não são tão impactantes. Porém, o 8600G é um processador muito caro. Tem performance legal e tal, um processador muito mais poderoso, porém, ele tem a limitação do preço. Com o surgimento das novas APUs, como as Strix Halo, né, que são as super APUs da AMD, muita gente falou, nossa, performance de RTX 5070, que era o que se esperava nos vazamentos iniciais e em alguns momentos ela consegue atingir, porém esqueceram de comentar que é a 5070 para notebook, que não tá nem perto da performance da 5070 para desktop. Ela tá mais perto da performance de uma RTX 5060 ou de uma RTX 5050 para desktop na maior parte do tempo. Porque você me fala, pô, mas tá bom demais, né? Uma 5050 no gráfico integrado não tá bom? Tá ótimo. O problema é que a Strix Halo ela é uma super APU que custa muito caro para produzir e que só tá em dispositivos super caros, como aquele tablet top lá que a Asus tem, ou em alguns PCs muito caros, ou nos handheld super caros. A próxima geração de APUs Ryzen 9000G ter isso, mas não parece que a gente vai encontrar nada nem próximo dessa performance. Inclusive os vazamentos aqui apontam para uma diminuição na quantidade de compute units nas APUs. Então um 9700G provavelmente teria 8 compute units contra 12 compute units 8700G. E um 9600G muito provavelmente, ou um 9500G teria 6 compute units contra 8 da segunda solução, que seria 8600G. Então nós teríamos ainda mais limitações. Se você pegar hoje uma configuração com um CPU mais barato, vamos pegar ali um i5 12400F, ou mesmo um Ryzen 5 5500, que é o mesmo CPU da APU, porém sem o gráfico integrado, e combinar com uma RX 580 que seja, pegar uma RX 580 usada, que tem aos montes no mercado, e é uma placa de vídeo dedicada, que é sempre melhor do que um gráfico integrado, por diversos motivos. Se você fizer essa combinação, ainda vai fazer mais sentido, porque você vai pagar igual ou menos. E se você quiser extrapolar um pouquinho e pegar de repente um 12400 com uma RX 6600, a diferença de performance vai ser absurda. E você continua com hardware novo, com garantia, e a única coisa que aumenta na complexidade na hora de montar o seu PC é você ter que calcular um pouquinho mais a fonte, ter que montar a placa de vídeo no setup. Mesmo para APUs mais antigas, APUs mais fracas no caso, como o 8600G e não o 8700G que é o topo, você não consegue montar uma solução moderna. É possível, obviamente, montar com 5600G, porque ele pode chegar numa opção mais custo-benefício, mas de novo, se você gastar um pouco mais, você já consegue pegar um processador com uma placa de vídeo dedicada, mesmo que ela seja uma placa super limitada, como uma RX 580. Mas eu vou ter que gastar mais na fonte, porque sim, mas ao mesmo tempo você ainda vai ficar num orçamento muito próximo, e às vezes até menos do que montando com 5600G ou com 5700G, então nem se fala. Então a gente começa a se questionar, será que ainda faz sentido montar um PC com uma APU? Será que não é meio que uma nostalgia ou um consenso estabelecido de que isso era bom e a gente esqueceu de voltar a questionar se isso faz sentido? Pelo conceito de montar um primeiro PC, de ser um PC fácil, acessível, eu acho que ainda faz sentido. Porém, para você que tem um pouco mais de conhecimento ou você que está interessado em pesquisar um pouco mais, você consegue montar soluções bem mais interessantes, combinar hardware usado ou mesmo hardware novo, muito mais barato, ainda que defasado, que vá ter uma performance melhor do que uma APU. O movimento da AMD em relação às APUs, inclusive, não é muito animador, porque a gente está tendo... Bom, desde as primeiras gerações, a AMD sempre tem esse delay para lançar os gráficos integrados. A prioridade acaba ficando para consoles, acaba ficando para soluções mobile, para notebook, ou acabam ficando para semi-custom para os seus parceiros. Então a gente acaba ficando como uma última alternativa. Eu ainda acho que exista, né, o cenário onde faz sentido uma APU, por exemplo, um PC super compacto, onde você não tem espaço para isso, tem que montar um PC para colocar de repente no escritório, num espaço confinado e não tem uma necessidade, ou você só vai jogar jogos mais antigos e tal, que é um PC menor, então ele tem as suas vantagens. Mas para quem quer montar um primeiro PC e quer ter uma performance legal, eu acho que já não tá fazendo mais tanto sentido. O movimento da AMD, inclusive, né, com os Ryzen 9000G, essa lentidão no lançamento, ou mesmo essa indisposição de trazer tecnologias mais inovadoras ou mais poderosas, né, trazer uma GPU mais forte para APU, parece indicar que realmente a AMD não se importa tanto com esse mercado para desktops, e pode ser uma alternativa só para quem vai utilizar para IA. Mas sinceramente, se você fizer um combo aí, um 12400F, uma RX 580 2048 Stream Processors nova, ou uma RX 580 usada, né, 16GB, as mesmas configurações que você faria com uma APU, hoje tá fazendo mais sentido. E inclusive tirado algumas limitações de upgrade, porque se você
coloca um 12400F, por exemplo, você não tem a limitação em relação às lentes PCI Express que você teria, por exemplo, num 5600G. Ou se você escolher um Ryzen 5 5600, você vai ter mais performance combinando com uma placa de vídeo para upgrade no futuro. Tô curioso para ver como que vai ser agora, né? O lançamento dos Ryzen 9000G tá cada vez mais iminente, mas mesmo assim, eu acho que tá cada vez mais difícil recomendar uma APU. Mas vocês acham que vale a pena ainda? Vocês montariam com APU, fariam uma combinação com GPU e CPU dedicado? O que vocês recomendariam? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal aí também. Se inscreve no Unlock pra gente chegar nos 100 mil inscritos.